Olha, você já acreditou que não era bom o suficiente para fazer alguma coisa? Já se comparou com outra pessoa? Esse é o tipo de comportamento que pode nos prejudicar. Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos a psicóloga Solange Guastaferro aqui no nosso estúdio. Bom dia, doutora Solange, prazer recebê-la. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem, a equipe que está toda aqui nos ajudando, né? E a gente vai falar sobre um assunto também muito importante para as pessoas ficarem atentas, mas sempre reforçando com o nosso cafezinho Coringa para deixar o nosso papo ainda mais especial. Isso. E acontece bastante, né, doutora Solange? A gente às vezes tem a desconfiança se a gente consegue atingir tal meta, tal propósito, objetivo, se comparar com o outro também é algo que está muito presente na vida de muitas pessoas. Isso pode dar uma puxada para a gente para baixo? Acontece? Então, né, tão perigoso isso, né, quando a gente não acredita na gente, quando a gente se compara achando que a outra pessoa é melhor, que vai fazer melhor que a gente, né? Então, se isso acontece constantemente, a gente tem que apertar aí o botão do perigo, né? Alguma coisa não está indo bem. Então, a gente precisa se olhar, né? E certamente, às vezes, a gente deixa de aceitar uma proposta de emprego ou de aceitar fazer um trabalho por não se achar suficientemente bom para fazer aquilo, né? Então, isso de uma certa forma vai impedir a pessoa de progredir, de crescer, né? E é uma crença, né? A pessoa começa a acreditar que é um auto-julgamento e a pessoa começa a acreditar que aquilo é verdade, né? E não é assim, né? A gente sabe que não é. Tem algumas coisas muito relacionadas com a infância, o que aconteceu, né? Por que criou essa crença de insuficiência, né? Mas é um perigo, como você falou, porque vai deixando a pessoa para baixo, né? Porque olha para o outro, acha que ele vai ser melhor, enfim, né? Assim, ou às vezes não aceita uma promoção porque acha que não vai dar conta daquilo, né? Então precisa apertar o botão aí do perigo e começar a se enxergar e se ajudar. E como é que a gente começa a superar isso, então, no nosso dia a dia, já que às vezes você vai ficando até sem essa vontade, essa coragem, como é que a gente vai adquirindo isso, essa autoconfiança? Então, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, ninguém é 100%, né? Assim, a gente está nesse mundo para aprender e para ensinar. Certamente você tem potencial, né? Alguma coisa você tem de potencial e que também você pode desenvolver essas habilidades. Então a gente sempre fala que a pessoa precisa investir no seu autoconhecimento, né? Investir no porquê disso, né? A gente fala muito na psicologia que não é a coisa em si, é o si da coisa. Por que eu tenho essa crença, né? Por que eu estou trabalhando desse jeito, desse modo, né? Eu preciso me enxergar. Será que eu lá na minha infância não tive uma validação suficiente dos meus pais, né? Será que lá na minha infância eu fui muito cobrada e eu fiquei retraída? São coisas que a gente precisa se trabalhar e a gente às vezes fica no nosso inconsciente essas informações e quando nós nos tornamos adultos nós não somos capazes de enxergar essas coisas sozinho. Então assim, o mundo está cheio de gente que tem que sabe determinadas coisas, mas precisa de ajuda para outras. E isso é uma troca, né? Assim, a gente não vai saber tudo o tempo todo, né? E a gente está aqui até, doutora Solange, para as pessoas precisam ter essa ciência de que é para acumular experiência, é melhor você se arrepender de ter feito do que de não ter tentado, né? Exatamente. É você acumular também, ter essa coragem de arriscar e saber que no final das contas, se deu certo, se não deu, se foi capaz naquele momento, se não foi, vai somando para a sua experiência de vida no final das contas. E é isso que a gente precisa buscar, né? Assim, quem nunca, né, se sentiu insuficiente, né? Assim, a gente tem essa coisinha lá no fundo, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou conseguir, né? Por exemplo, eu não sou jornalista, né? Será que eu vou conseguir falar, dar o recado, né? É diferente, né? A gente está aqui conversando, e aí a gente tem que se trabalhar, tá? Mas eu tenho um conhecimento, eu não tenho uma habilidade de jornalista, mas eu tenho um pouquinho do conhecimento daquilo que eu posso passar
para as pessoas, mas que a gente fica um pouquinho inseguro, a gente fica, é normal, mas a gente tem que se trabalhar. O ruim é você não tentar, como você falou, né? Se eu tivesse lá, não vou não na TV, né? Se eu não tentasse, pelo menos, né? Então, quando você tenta a primeira vez, você vê a segunda, você vai adquirindo umas habilidades para isso. E aí desenvolve aquele sentimento de surpresa, que é aquele sentimento bom, que você achava que não era capaz, e aí... Exatamente. Então, o que a gente recomenda? Invista no seu autoconhecimento, não ache que isso é uma grande verdade. Nós estamos nesse mundo para aprender e para ensinar. Certamente você tem alguma coisa para aprender e eu tenho alguma coisa que você possa me ensinar, né? Verdade. Isso é uma das grandes verdades da vida. E aí, doutora Solange, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente no Pausa do Café, mais uma vez com um tema extremamente relevante, um bom final de semana também. Hoje já é quinta-feira, já tá né? chegando ali. Tá ali, né? Muita gratidão a você, a TV Pajuçara, gratidão a todos que nos assistem, que mandam mensagem. Um ótimo final de semana para todo mundo.